Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E no vídeo de hoje a gente vai resenhar mais um conto, tá bom? O penúltimo conto desse projeto não, desse livro 28 contos de John Cheeve, tá bom? O próximo conto, já vou logo ter, antes que eu esqueça de falar no vídeo, é As Joias da Senhora Cabot. Bom, esse é o último conto do projeto, então é na próxima segunda. E vamos à resenha desse conto, que o nome desse conto é Três Histórias, ou seja, ele vai contar três histórias, divididos em números romanos, tá bom? A primeira, a segunda e a terceira, sendo que as primeiras histórias, a primeira e a segunda, eu não gostei muito. Para falar a verdade, não gostei nem um pouco. Até que a primeira deu até para relevar ali, mas não muito. Bom, vamos então contar a história de cada uma delas, para esse vídeo ficar longo. Eu não vou me aprofundar muito, porque são histórias muito curtas, então você lê numa sentada. Então, a primeira história desse conto, Três Histórias, é muito esquisita. Essa é a verdade. Eu vou tentar conversar sobre ela, o que eu entendi, mas não vai ser muito não. A primeira história vai contar desse homem, a vida desse homem, contada por sua barriga, por sua pança. E é esquisito porque começa a falar das partes íntimas dele, né? A própria barriga fala das relações sexuais dele, né? E ela fala de um jeito esquisito. É um conto muito esquisito. Eu não sei qual foi a pretendência de John Cheeve ao escrever essa história desse conto. É meio esquisita. E eu não vou contar mais nada. E o final dessa história desse conto, de uma das histórias desse conto, que é essa que é a primeira, é mais esquisito ainda. E já chega, eu não vou contar mais nada não. É um conto muito... Eu não recomendo assim para quem não gosta dessa estranheza toda, certo? Porque vai puxar ali alguns assuntos que não agrada a todo mundo, tá bom? Mas fica a dica. E a segunda história já melhora um pouco, mas eu não gostei tanto assim. A segunda história vai contar desse mulher que acontece muitos acidentes ali na estrada, né? E um dos acidentes que acontece ali, quase ninguém vai pro enterro. E a mulher que vai pro enterro vai toda bonita, não chora e tal. E todos os acidentes que acontecem ali são relacionados a essa mulher. Essa mulher que, digamos que é meio fria, é muito fria. E é só isso. E o final desse conto é muita realidade para uma história só, porque é verdadeiramente o que acontece nesse século onde John Cheeve escreveu, né? Se eu não me engano foi no final do século XX, né? Então é um conto muito realista esse, vale muito a pena mesmo. E eu não vou contar mais nada também dessa história, porque como eu falei, é muito curto essa história desse conto. E a segunda história, tá bom? E a terceira e a última história, que foi a que eu mais gostei e que se tornou uma das minhas favoritas desse conto e desse livro. Porque é o seguinte, essa história ela conta muita realidade do que acontece entre muitos casais. Entre o meados 20, certo? Entre o século 20 e eu acredito que até hoje. Porque eu percebo isso em muitos casais quando relacionados a essa questão da intimidade. A história dessa história, tá bom? É muito bem escrita. Vai contar sobre esse casal não, esse homem e essa mulher que estão ali no avião para uma viagem de 9 horas, isso mesmo, 9 horas. E ele tenta pegar conversa com ela, pegar intimidade com essa mulher. Mas ela é muito fechada para ele. E para as outras pessoas ali dentro do avião, ela é muito aberta, ela é muito alegre. E ele fica meio que desconfiado disso. Ele quer pegar conversa ali com ela, se abrir com ela, mas não. Ela fecha isso. Ela está lendo um livro no avião e ele pergunta a ela qual é o título do livro e ela já fala que não é da conta dele. Então, é meio esquisito também. Mas o conto não, a história e o conto também acaba de uma maneira muito interessante. Porque é o seguinte, eles não têm intimidade no avião. Mas no final do conto e no final dessa terceira história da última história do conto, a gente percebe, pessoal, que eles são marido e mulher. Eles são casados. E tipo, acontece muito isso entre casais que não se abrem, casais que não se relacionam de uma maneira confiável, de uma maneira aberta, como John Cheeve quer colocar aqui nessa história. E é interessante isso, né? Porque a gente acompanha essa história toda, né? Porque é poucas páginas, rapidinho acaba. E só no final dessa história a gente percebe que eles são casados.
E a maneira como o autor termina essa história desse conto é incrível. Vale muito a pena, tá bom? Eu não vou contar mais porque, como eu falei, cada história é muito curta. Então, para não estragar o prazer da leitura, vale muito a pena ler esse conto. 3 histórias que são 3 histórias, né? O ruim aqui que eu achei, na minha opinião, foi a questão do ritmo, sabe? Uma história tem um gênero diferente da outra. Por exemplo, a primeira vai contar é esquisita. A segunda é mais esquisita ainda. E a terceira puxa o esquisito, mas não tanto. Então isso atrapalha um pouco no ritmo da leitura. Mas fora isso, vale muito a pena. E vamos terminar assim nosso penúltimo conto desse projeto, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal. E nos vemos na próxima segunda-feira, tá bom? Com o último conto, pessoal. O último conto. E eu ainda tô pensando se eu vou fazer a resenha do livro em si ao todo, 28 contos de John Cheever, não sei. Mas acho que eu não vou precisar não, que já tem todas as resenhas do conto aqui, certo? Mas qualquer coisa eu aviso no comunicando do mês, certo? E até o próximo vídeo.